Fala aí, pessoal. Aqui é o João e eu estou aqui hoje com o João, João. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é voltado para finanças dentro da Bíblia, porém é finanças dentro das igrejas, finanças para líderes religiosos, ou seja, dízimo. A gente vai falar se líder religioso pode ganhar dinheiro, se pode ser rico, se pastor ou padre pode ser rico e se pode cobrar de alguma coisa que ele vende dentro da igreja ou até fora da igreja, mas que seja algo religioso. Será que líder religioso pode ou não ser rico? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas algumas pessoas dizem que Jesus se importava muito com as finanças do próximo. E por que Jesus se importava muito com as finanças das outras pessoas, João? olá pessoal, quero desejar para vocês um bom dia e que a paz de Deus te alcance. Hoje é um assunto muito polêmico, John, pois muitas pessoas têm dúvida de o porquê Jesus se importava, se realmente ele se importava. E na Bíblia vai nos relatar algumas coisas. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver que na Bíblia tem 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé. Só que sobre finanças existem 2.350 versículos. E isso é uma prova de que Jesus se importava, pois finanças é uma coisa que mexe com o sentimento do ser humano. Finanças é uma coisa muito importante. Essa é a conclusão que a gente tem, que Jesus se importava, pois existem muitos versículos que falam aconselhando, Jesus dando dicas, Jesus ensinando o seu povo a mexer com finanças. Bom, e a primeira pergunta é sobre o dízimo. Muita gente tem dúvida se dízimo é obrigatório, porque muitos pastores, muitos líderes religiosos dizem que dízimo é obrigatório, que se você não der dízimo, você está roubando de Deus. E realmente, dízimo é obrigatório, João? Olha, dízimo a gente tem que entender o que é dízimo. Dízimo, se você for ver nos 10 mandamentos, não tem dízimo. Dízimo seria princípio. Princípio é o quê? Princípio é você cumprir alguma coisa e, consequentemente, você receber algo depois disso. Você praticar algo. Um exemplo, John. Eu estou com sede. Bebo uma água. Eu pratico o princípio de matar a sede, que é beber um copo d'água. Consequentemente, essa minha sede vai passar. Isso é um princípio. E prova disso é que no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11, vai falar sobre isso. Vamos abrir a Bíblia para que a gente venha entender? Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11 vai falar assim: Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la, vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo, antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se você der o dízimo, eu vou repreender o devorador, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou te abençoar. Então, se a gente praticar o princípio do dízimo, a gente vai receber a colheita disso, que é Deus abrir portas, Deus ele te abençoar, Deus ele você fazer prova de Deus e você ser abençoado por Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, ele tem, vamos nos dizer, uma moral com Deus. E também, John, a gente tem que entender por que dízimo não é obrigatório. Porque Deus, ele deixou o livre-arbítrio pra gente. E uma vontade de Deus é que a gente faça tudo por amor, tudo por voluntariedade. Por quê? Porque Jesus ele gosta disso. Ele quer que você faça por amor. Por amor. No Velho Testamento, as pessoas elas faziam as leis, elas cumpriam as leis. E muitas pessoas não cumpririam por amor. Elas cumpriam simplesmente por cumprir, porque era uma religiosidade. Eles aprenderam que tinha que cumprir, só que o sentimento, o amor delas não estava naquilo. E Jesus, quando ele veio, ele queria que as pessoas entendessem isso. Entendessem que o principal é o amor.
Então, por isso que eu falo que quando a gente vai dar o dízimo, a gente também tem que entender que Deus ele quer que você seja voluntário. Dê porque você o ama, dê porque você é grato. E se você for ver na Bíblia, ler, capítulo de número 4 do livro de Atos, versículo 32 ao 37, você vai ver uma história muito interessante. Vamos lá para a Bíblia? E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas que foram vendidas, e as depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam-se a cada um homem segundo a sua necessidade. E José, quem havia sido apelidado de Barnabé, que é sendo traduzido filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu, e trouxe o dinheiro, e depositou aos pés dos apóstolos. John, essa passagem vai nos dizer o que? Os apóstolos estavam pregando acerca da ressurreição de Cristo. E as pessoas, olhando isso, tinha pessoas que passavam por necessidade. E se a gente for ver, era necessário dar o dízimo. Eles podiam pregar sobre o dízimo, mas não. Eles estavam pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E automaticamente, quando eles estavam pregando, as pessoas olhando para a necessidade que eles tinham, a necessidade que o povo tinha, o que eles faziam? Aqueles que tinham muitos bens, acredito eu, vendiam suas casas, vendiam os seus bens. E eles não davam somente o dízimo, eles depositavam tudo nos pés dos apóstolos. Ou seja, era voluntário. Era o Espírito de Deus, era o Espírito Santo que impulsionavam a eles a depositarem nos pés dos apóstolos. Ou seja, é necessário que a gente entenda isso. Não é por força. Está escrito na Bíblia. Não é por força, não é por violência. A gente tem que fazer as coisas, principalmente quando é para Deus, é para a obra de Deus, a gente tem que fazer por amor, voluntariedade. O dízimo, como a gente tinha conversado antes, ele é uma forma de gratidão, né? Você agradecer por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E não necessariamente algo que você está fazendo por obrigação. Você fazer por obrigação acaba não dando certo. Acaba não te trazendo o resultado que você está esperando. Porque você está fazendo já esperando um resultado lá na ponta. Já está querendo colher. Sendo que na verdade você está devolvendo para Deus, né? O dízimo é como se fosse uma devolução daqueles 10%. Você está devolvendo pelo que Deus trouxe para você. Pelo salário que você está recebendo, pela comida que você tem na sua casa. E assim por diante. Isso é o dízimo. Então fazer de bom grato. Fazer de coração. E não por obrigação. Porque se for fazer por obrigação, é bom nem fazer. É melhor não fazer. É melhor não dar o dízimo. Entendeu? Exatamente. E João, uma dúvida que muitas pessoas também têm. E por isso elas acabam se forçando a dar dízimo. Elas dão um dízimo forçadamente, por obrigação. Que é, se a gente não der dízimo, a gente vai ser salvo? Olha, John, isso é uma pergunta muito interessante, que muitas pessoas têm dúvida realmente. Só que, para que as pessoas venham entender, para que o nosso público venha entender, quero te fazer outra pergunta, John. Qual é o principal fator para a gente ser salvo? A fé? Exatamente, é a fé. A gente tem que entender que a gente vai ser salvo mediante a fé. A gente não merece. Eu e você, nós somos falhos, a gente é errante. Se não fosse Jesus Cristo ter pago o preço do nosso pecado naquela cruz, a gente não teria talvez esperança. Mas Jesus ele veio. E dar dízimo, ele é uma obra. Dar dízimo é uma obra. É um fator que a gente faz, é uma obra que a gente faz. Então a gente tem que entender isso. Que o dízimo é uma obra e a gente não vai ser salvo pelas obras, porque a gente não merece.
Por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce para ser santo, por mais que a gente se esforce para ser perfeito, por mais que a gente se esforce para fazer tudo que a Bíblia está escrito, a gente nunca vai chegar a um nível de merecer o céu. Então a gente tem que entender isso, que pelas obras a gente não vai ser salvo. Por que, João? Por que você tem essa conclusão? Eu vou mostrar. Porque todos pecaram contra Deus. Escute isso, John. Vamos para a Bíblia? Está escrito em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21 a seguir. Vamos ler? Que vai falar assim: Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé, John. Escute isso. Pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, John, todos nós pecamos, todos. Não tem um ser humano nessa terra que não pecou. E se você pecou, a gente não é merecedor de ir para o céu, porque na Bíblia vai nos relatar que o céu é um lugar santo, lá não entra pecado. Ou seja, a gente não é salvo pelas obras, porque todos nós pecamos, todos nós não somos salvos pelas obras. Olha, vamos continuar lendo os versículos que a gente estava lendo? A gente parou no versículo de número 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Olha, John, a gente fomos justificados pela graça e não pelas obras. O que é graça? Graça é um favor imerecido. O significado de graça é isso, um favor imerecido. Jesus veio, pagou o preço. Nós não merecemos, porque todos pecaram, mas graça é um favor imerecido. Ele veio, morreu na cruz do Calvário sem a gente merecer, para nos dar o direito da salvação. Olha, John, o que está escrito no versículo de número 28. Vamos para a Bíblia? Que vai falar assim: Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, eu e você, nós, se a gente der o dízimo, se a gente fazer obras, a gente pode fazer obras que for. A gente não vai ser justificado pelas obras. A gente vai ser justificado pela fé. Essa é a forma de a gente ser justificado. Então é interessante a gente entender também como a gente vai ser salvo neste Novo Testamento ou na Nova Aliança. Como a gente sabe, existe um Velho Testamento, que é a Antiga Aliança, e um Novo Testamento, que é a Nova Aliança. A gente tem que entender quais são as práticas que eles faziam para ser salvo e quais são as práticas de hoje. No Antigo Testamento, as pessoas eram perdoadas por meio de sacrifícios. O que acontecia? Elas criavam os animais e levavam até o sacerdote no templo para que o sacerdote pudesse sacrificar e chegasse até Deus como um aroma suave para que os seus pecados fossem perdoados. E hoje é diferente, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. E a gente é perdoado, John, mediante ao nosso arrependimento. Não é por obras, não é fazendo uma obra levando até o sacerdote. Não, a gente é perdoado pelo verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, que é mudar de direção. Arrependimento significa isso, mudar de direção. Isto a gente é perdoado através disso. Olha, John, a gente não vai ser salvo por mérito nosso. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 2. Vamos lá? Versículo de número 5 em diante. Está escrito assim: Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade,
para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Entendeu, John? A gente não vai ser salvo por mérito nosso. A gente vai ser salvo por mérito de Deus, pela graça. Ou seja, a gente não é merecedor, a gente não é digno. Então a gente pode cumprir as obras, sim, mas a gente vai colher os frutos das obras aqui nessa terra. A gente vai praticar a lei para, consequentemente, a gente colher algo daquilo. A gente viver aqui nessa terra. Mas, como a gente leu aqui, a gente entendeu o que, John? Que a gente não vai ser salvo por mérito nosso. Vai ser por mérito de Deus. Porque pela graça sois salvos. E uma dúvida muito interessante que muitas pessoas também têm é que eu dou dízimo, mas não mudo de vida. Vou lá todo mês, separo meus 10% do meu salário, dou para a igreja, mas continuo tendo a mesma vida, continuo tendo os mesmos problemas e acabo não mudando, não sinto nenhuma mudança na minha vida. Por que disso? Olha, John, dar dízimo, somente praticar, como eu já disse, a gente vai fazer a obra, sim. Só que no Velho Testamento as pessoas estavam fazendo muito isso, estavam cumprindo a lei simplesmente por cumprir, simplesmente por cumprir com segundas intenções. Levava o sacrifício até o templo para só ser perdoado, não tinha sentimento nenhum. E talvez essas pessoas que dão dízimo e não mudam de vida, é porque provavelmente a motivação, o sentimento dessas pessoas estão sendo errado. O que é isso, John? Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia vai nos relatar que no Antigo Testamento, para alguém ser acusado de adultério, teria que ser pego no ato do adultério. Só que Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele vai nos falar que se a gente olhar para alguém, olhar para uma mulher e a gente desejá-la, a gente já vai estar cometendo adultério. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que mais importante do que a prática é o sentimento. Mais importante de tudo é o sentimento. Ou seja, a gente tem que entregar o nosso dízimo com o sentimento correto. E qual seria esse sentimento, John? Seria um sentimento de gratidão, um sentimento de reconhecimento. Porque reconhecimento por quê? Reconhecimento seria a gente reconhecer que Deus nos dá água, Deus nos dá saúde, Deus nos dá força. Deus ele nos dá tudo que a gente tem. É porque Deus ele permitiu, é porque Deus ele fez. Então primeiro fato que a gente tem que entender é gratidão. Nós temos que ser gratos. A gente estamos aqui hoje, John, porque Deus ele nos deu saúde pra gente levantar de manhã pra gente vir aqui. A gente estamos aqui hoje porque tem um Deus no céu nos guardando, nos livrando de todo o mal. A gente estamos aqui hoje porque a gente tem um alimento diário, a gente tem tudo que a gente tem é porque Deus nos deu. Então a gente tem que dar o nosso dízimo reconhecendo. Reconhecendo o que, John? Olha, eu tenho esse dízimo, eu tenho esse dinheiro, eu trabalhei o mês inteiro, eu tenho essa quantia de dinheiro, porque Deus me deu saúde para mim trabalhar. Então eu vou dar o dízimo para Deus, eu vou devolver o meu dízimo para Deus, com um sentimento de gratidão, sendo grato por tudo que Deus ele tem feito naquele mês. Olha, John, o que está escrito em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11. Nesta passagem vai nos falar sobre uma história muito interessante de a gente lembrar. Olha o que vai falar, John. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele, uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados.
E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhes graças, e ele era um samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. John, nessa passagem, vai nos contar uma história de que haviam 10 leprosos. Jesus estava passando no caminho. Eles clamaram o nome de Jesus. E Jesus disse: vai lá no sacerdote para ele examinar se vocês estão com lepra. E no caminho que eles estavam indo, eles foram curados. Só que, John, Jesus curou 10 leprosos. Um foi lá e reconheceu o que Jesus tinha feito. Um voltou para reconhecer o que Jesus tinha feito. Ou seja, um leproso voltou para agradecer. Um leproso teve gratidão de Jesus ter curado. E Jesus pergunta para aquele que voltou: Eu não curei 10 leprosos? E onde estão os 9? Jesus estava perguntando, falando para o leproso: Somente você foi grato? Somente você voltou para agradecer? O que a gente entende, John, é que muitas pessoas, a grande maioria, não reconhece esse sentimento. O sentimento de reconhecer aquilo que Jesus fez e ser grato por isso. Por isso que talvez a sua vida não mudou, porque você está dando o dízimo com o sentimento errado. Você está fazendo a obra, só que com o sentimento errado. Isso. Eu falo bastante sobre gratidão, inclusive no meu livro. A maior parte do livro é sobre gratidão, e muitos dos alunos, só de aplicar exercícios de gratidão, já conseguem mudar de vida. Só que muitas pessoas não conseguem reconhecer isso. Inclusive, a gente pode gravar um podcast só sobre gratidão, só falando sobre gratidão. Mas eu acho que é uma das coisas mais importantes que o cristão, não só o cristão, mas que todo mundo deveria ter, é a gratidão. Inclusive, eu tenho um caderno de gratidão onde eu escrevo todos os dias tudo pelo aquilo que eu sou grato. Então, o que você falou, eu acho certo. Eu acho que a gratidão é uma das coisas mais importantes que um cristão deve ter, e também nessa parte do dízimo também, dar o dízimo com gratidão, e não só tentando receber alguma coisa, como eu disse antes. Não só tentando dar o dízimo para colher alguma coisa lá na frente, porque assim a pessoa vai estar agindo de má fé. Então ela deveria fazer de coração, de gratidão mesmo, por Deus estar dando aquele salário, por Deus estar dando aquelas oportunidades para a pessoa. Sim. Olha, John, é muito interessante você ter lembrado isso, porque hoje é muito falado sobre dízimo. E porque é necessário dar o dízimo. Porque a obra de Deus vai crescer de acordo com o dízimo. Hoje, a igreja em si, ela não é dependente do governo. Ela não é dependente de nada. Ela é independente. Então, o dízimo é necessário dar. Só que as pessoas, muitas das vezes, elas dão como eu falei, com um sentimento errado. Talvez tem pessoas que dêem com o sentimento: eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Já vai com o sentimento errado. Ela não vai dar o dízimo falando: olha Deus, eu estou devolvendo os 10% porque o Senhor me abençoou o mês inteiro. O Senhor me deu condições para mim ter esse pagamento. Elas não. Tem pessoas que vai com o sentimento errado, com segundas intenções. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente reconheça e tenha esse sentimento de gratidão. Também é interessante dizer, John, que tem um sentimento também muito importante para a gente dar o dízimo. Tem uma passagem que vai nos falar que Deus ele gosta de pessoas que dão com alegria. Não por necessidade, não porque é obrigado a dar, mas com sentimento de gratidão e também com sentimento de alegria. Olha o que vai estar escrito em 2 Coríntios 9:7. Vamos abrir a Bíblia? Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Ou seja, John, a gente tem que entender que Deus ele tem prazer em receber o dízimo, receber uma oferta de alguém que dá com alegria. Que alegria é essa? Um exemplo, John. Eu trabalhei o mês inteiro e eu sou grato por Deus. Eu sou grato.
um exemplo disso. E com esse pagamento que Deus ele me deu, com a saúde que ele me deu para trabalhar, eu estou reconhecendo que eu sou grato. E eu tenho alegria, porque eu coloco o alimento dentro do meu lar, eu alimento a minha família, eu tenho condições de comprar algo que eu tenho, meu sonho, eu tenho condições de pegar o meu dinheiro e ir lá comprar algo, por isso eu sou feliz. Porque Deus ele me dá essas condições. Então, o sentimento que a gente tem que ter é esse. De a gente ser grato e ter a alegria de dar o dízimo. Reconhecendo tudo que Deus ele fez, João. Isso, exatamente. Então, muita gente acaba dando o dízimo por obrigação, só que lá, não só pensando lá na frente, eu vou dar esse dízimo para receber alguma coisa, para colher alguma coisa, mas ela fica com aquele sentimento rancoroso, de como se ela estivesse puxando de volta, como se ela estivesse carregando aquele dinheiro na mente dela ainda, que ela deu, entendeu? Tipo, como se fosse um sentimento de arrependido. Então, que é uma coisa ruim. A pessoa, além dela ser grata por aquele dinheiro, não só pelo dinheiro, pelos 10% que ela está dando, porque ela está devolvendo para Deus, né, dos 100% que ele deu para ela, mas também dá com alegria. Dá com o sentimento de que é feliz, né? Realmente com que ela está ajudando na obra de Deus. Sim. Ela está ajudando o líder religioso, o pastor, qualquer um que seja, na obra de Deus, a espalhar a palavra de Deus. Então, por isso que é bom ter esse sentimento de alegria e de gratidão. Sim. E vamos para outra pergunta aqui. Líder religioso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Líder religioso pode ter dinheiro? Não necessariamente com a palavra de Deus. Às vezes é um pastor que ele tem uma empresa, ele tem negócios, ele tem outras fontes de renda e ele acaba tendo uma renda grande. Ele tem bastante dinheiro. Então, líder religioso pode ter dinheiro, pode ser rico? Olha, John, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, pois muitas pessoas têm uma visão errada sobre dinheiro. Elas pensam de uma forma errada. Pois a própria Bíblia, John, vai nos relatar alguns personagens que eram muito bem de vida. Um exemplo desses é Abraão, Isaac, também tinha Davi, também Jó. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó ele era um homem muito poderoso em riquezas. Então a gente entende que tem fatos na Bíblia que mostram que pessoas eram bem de vida. Pessoas tinham condições de abençoar outras pessoas, tinham uma vida muito boa, uma vida financeira muito boa. Então a gente tem que entender que não é errado a gente ter dinheiro, não é errado um líder religioso ter dinheiro, porque, como eu sempre digo, o dinheiro, poder, não corrompe, ele só mostra quem verdadeiramente a pessoa é. Ela não vai mudar por causa do dinheiro, por causa do poder. Ela só vai se revelar e mostrar quem realmente ela é. Olha só, primeiro exemplo, a gente vai ver sobre Abraão em Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 2. Vamos ler? E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraão foi um homem muito importante na Bíblia, John. Ele é considerado como o pai da fé. Ele foi um homem que tinha muita fé, um homem muito obediente a Deus, um homem temente, e ele era bem de vida. Ele tinha condições financeiras, ele era rico. Não é porque eu tenho dinheiro que eu não vou ser fiel a Deus. Olha, John, outro exemplo também que tem na Bíblia sobre um personagem que eu admiro muito, pois é um dos homens que eu vejo na Bíblia que foi mais fiel a Deus, que é Jó. Olha só, Jó, se você for ver na Bíblia, Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem temente, um homem que se desviava do mal. Mas a gente também, na Bíblia, a gente vai ver que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, em gado, em bens, em ouro. Vamos ler essa passagem? Que está em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Olha o que vai dizer, John. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus, e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas,
e muitíssimos os servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. A gente vê aqui, onde a gente acabou de ler, que ele era o homem mais grande do Oriente em posses, em bens. Ele era um homem muito rico. E mesmo assim a Bíblia vai elogiar ele. Vai falar que ele era um homem íntegro, um homem fiel, um homem perfeito, um homem que se desviava do mal. Ou seja, a conclusão que eu tenho, John, é que o dinheiro, o poder, não tira sua fidelidade com Deus. Ele só vai realmente mostrar para nós quem realmente a gente somos. O que é mais importante para nós? Se é o dinheiro, se é o poder, ou se é a fidelidade com Deus. Um exemplo, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho poder, que eu tenho que deixar Deus de lado. Esse é o grande problema das pessoas que têm dinheiro. Por isso que tem pessoas que têm uma certa visão errada pelos pastores, que se podem ou não podem ter dinheiro. Porque muitos pastores, João, eles têm poder, eles têm dinheiro e eles abusam deste poder. Eles abusam deste dinheiro e eles somente revelam quem eles são. Então, se eu posso ter dinheiro? Sim, posso, não tem problema. Mas a gente tem que viver na dependência de Deus, a gente tem que ser humilde, simples e ser totalmente direcionado por Deus, pela palavra de Deus. Eu achei interessante a passagem que você leu sobre Jó, que isso foi antes do inimigo tirar tudo dele. Depois ele acabou perdendo tudo que ele tinha em bens materiais, a família, tudo que ele tinha, ele acabou perdendo e mesmo assim ele se manteve fiel a Deus. Então isso não significa que o dinheiro faz com que ele se desvie, faça com que ele perca a fé. Pelo contrário, isso só intensificou ainda mais a fé dele. E é uma coisa que você disse que eu acho muito interessante, que o dinheiro ele intensifica aquilo que somos. Se a gente é ruim sem dinheiro, com o dinheiro a gente vai ficar mais ruim ainda. Se a gente é bom sem dinheiro, com o dinheiro a gente vai ficar melhor ainda. Então o dinheiro ele é um intensificador, ele só acelera as coisas. Então tem muita gente que tem medo ou acha que dinheiro é ruim, mas na verdade o dinheiro ele acelera. Então um líder religioso com dinheiro, por exemplo, ele conseguiria espalhar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Por quê? Porque ele conseguiria pegar um carro, ter um carro bom para fazer uma viagem, ir lá para uma cidade fazer uma viagem, fazer uma pregação, ir lá para outra cidade fazer outra pregação. Então um líder religioso com dinheiro, ele conseguiria aumentar, ele conseguiria fazer uma obra muito maior do que se ele tivesse sem dinheiro, porque o dinheiro serviria para acelerar as coisas. É uma coisa que eu sempre digo: se eu for para São Paulo, se eu for de bicicleta, eu vou demorar certo tempo. Dá para eu chegar em São Paulo de bicicleta? Até dá, mas vai demorar. Se eu for de moto, eu vou demorar um pouco mais. Agora, se eu for de carro, eu vou ser mais rápido. Se eu for de avião, vou ser ainda mais rápido. Então existem veículos diferentes que aceleram o processo. Eu posso chegar de bicicleta e de avião em São Paulo, só que em tempos diferentes. Então o dinheiro faz isso, ele só acelera aquilo que já está acontecendo. Então se você é uma pessoa boa, se você ajuda o próximo, se você faz a obra de Deus com dinheiro, você vai conseguir fazer isso muito mais forte. Então tem muita gente que fala: pastor, eu gosto de dinheiro, o pastor tem dinheiro, só pensa em dinheiro, não sei o quê. Aí vai de cada um. Aí se aquele líder religioso com dinheiro, ele está roubando, ele está só gastando, ele não está levando a obra como deveria, isso quer dizer que sem dinheiro seria a mesma coisa, sem dinheiro com dinheiro. O dinheiro só intensificou aquilo que ele não mudou ele. O dinheiro não muda ninguém, só intensifica. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante a ser dita. Então é interessante que você falou de uma passagem de Jó. E uma coisa que eu também tenho muito, que eu observo muito, é que Jó, depois que ele passou a provação, mesmo que ele perdeu tudo, Jó ele não deixou de ser fiel a Deus. Porque o problema não é ter dinheiro, Jó. O problema é colocar o coração ao dinheiro. Se Jó, o coração dele tivesse no dinheiro, ele tinha pecado. Mas quando ele perdeu tudo, até sua própria mulher falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele falou: não, porque pelado eu saí do ventre da minha mãe e pelado eu vou voltar, ou nu. Então o que ele estava querendo dizer? Eu não me apego ao dinheiro, eu não tenho meu coração ao dinheiro. O que ele estava querendo dizer? Que foi depois que ele nasceu que ele ganhou tudo. E se ele tinha tudo aquilo lá, é porque Deus tinha dado. Então ele falou: Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava querendo dizer: meu coração não está no dinheiro. E John, uma coisa que também as pessoas têm uma visão muito errada,
sobre dar dízimo ou sobre o líder religioso ter dinheiro é que tem muitos pastores que se revelam depois que tem um dinheiro. Eles mostram quem realmente eles são. Só que o que as pessoas fazem é que porque um ou outro pastor tem dinheiro e eles fazem coisas erradas, as pessoas tiram conclusão de todos os outros pastores. Só que eu quero dizer para você que está nos assistindo, que está vendo este vídeo, entenda, existem muitos pastores de Deus, existem muitos líderes religiosos, John, que têm dinheiro e ainda são homens de Deus. Não tire a sua conclusão por causa de um erro, John. Porque como eu penso, é que o erro sempre vai destacar mais do que o acerto. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que ajudam os necessitados, que doam cestas básicas. Pessoas que têm dinheiro que faz muitas coisas boas, John. Só que isso não é destacado. Mas quando essa pessoa erra uma vez, este erro se destaca. Então entenda, observe o que os pastores fazem de coisas boas. Não olhe para os erros, porque ainda ele continua sendo ser humano, John. Só que tem pessoas que tiram conclusões erradas por causa de um erro de um pastor que já é corrupto, que ele já está vivendo num erro. Então pessoas acham que todos os outros pastores vão errar também. Por isso que eles tiram uma conclusão que ter dinheiro é errado. Bom, e uma outra dúvida que tem, que é bem parecido com isso, é que se através da palavra de Deus a gente pode ganhar dinheiro. Não só um líder religioso, mas tem muita gente que escreve livro e vende livro, tem muita gente que tem empresa que vende Bíblia, tem pessoas que tem canal no YouTube e assim por diante. Então tem muita gente que acaba ganhando dinheiro espalhando a palavra de Deus ou vendendo. Tem muita gente que fala que usa esse termo de vender a palavra de Deus. Isso é certo, é errado? Isso pode acontecer? Olha, John, a gente sabe que a Bíblia não é de hoje. A Bíblia ela já faz muito tempo que ela existe. A Bíblia já é vendida aproximadamente há 2000 anos. E a gente sabe que também tem cursos teológicos, cursos de bibliologia, tem vários cursos que ajudam outras pessoas a entender a Bíblia. Ou seja, minha conclusão não é errado, John. Pois o que acontece aqui? Pessoas, elas se dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida, estudando a palavra de Deus, pagam o preço, porque tem muitas pessoas que não querem pagar o preço. Tem pessoas que se dedicam e pagam o preço para estudar, para se aprofundar na palavra de Deus, porque é um dom que essas pessoas têm, porque elas têm prazer. Se você tem prazer em algo, talvez o seu dom seja aquele. Então, Deus ele concedeu dom às pessoas para elas criar cursos, escrever livros de acordo com a Bíblia, te dá dom de você criar tantas e tantas coisas através da Bíblia. E tem pessoas que vivem disso, tem pessoas que dependem disso. Eu tenho para mim, John, que não é errado, pois é uma recompensa do seu esforço, como um trabalho normal. Pessoas trabalham e no final do mês ele tem sua recompensa. Em meu ponto de vista também não é errado. Eu estudo, passo noites acordado, se esforço, penso, medito, se esforço tanto para mim criar um conteúdo da Bíblia, para mim ajudar outras pessoas a se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus e eu ter uma recompensa por aquilo, para mim não é errado. Exatamente. João falou sobre a Bíblia, que a Bíblia era vendida há mais de 2000 anos atrás, e é assim que acontece. Imagine se a Bíblia fosse de graça. Se para você ter uma Bíblia você precisava ganhar de alguém, aquela pessoa teria que imprimir a Bíblia, ela teria que traduzir primeiro, depois imprimir e depois te dar. Imagina o trabalho que ela teria e o dinheiro seria meio que limitado. Então aquela pessoa que está imprimindo, que está traduzindo, imprimindo a Bíblia para te dar, ela teria um tempo e um dinheiro limitado para poder imprimir Bíblia. Ela não conseguiria imprimir milhões de Bíblia, a não ser que for um cara bilionário. Mas ao contrário disso, a pessoa não conseguiria imprimir milhões. Então a palavra de Deus seria espalhada muito mais lentamente. Imagina quantas Bíblias que existem hoje no mundo. A Bíblia não seria nem o livro... Hoje a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E não seria o livro mais vendido do mundo porque não seria nem vendido. Nem teria tantas Bíblias, ia ter tipo umas 50 Bíblias no mundo.
Então imagina o trabalho que seria se a Bíblia fosse de graça e não fosse cobrado. Então, como eu acabei de dizer, o dinheiro ele só intensifica, ele aumenta a velocidade. Então, as pessoas, as empresas que vendem Bíblia, elas facilitam a gente a espalhar a palavra de Deus. Se a Bíblia não fosse comprada, isso não seria possível. Porque alguém teria que bancar, tem custo. Para imprimir uma Bíblia, tem as folhas, olha só, isso daqui é caro para imprimir, tem as folhas, tem a impressão, tem a tradução. Então, existe um preço a ser pagado e alguém tem que pagar por esse preço. Agora imagina se uma só pessoa pagasse por esse preço para poder doar a Bíblia para outras pessoas. O trabalho seria muito maior e a gente não conseguiria espalhar a palavra de Deus como a gente está espalhando hoje com a Bíblia sendo vendida. Então eu não acho errado vender algo que você se esforçou para fazer. Por mais que a empresa que está vendendo a Bíblia não foi eles que fizeram, eles só traduziram ou só imprimiram, teve todo um esforço, teve todo um gasto de produção. Existe esse gasto. Agora imagina se uma pessoa ela tem um gasto de produção de algum produto, de algum serviço, e ela vai dar para alguém, esse serviço vai dar de graça, ela acaba não conseguindo dar para muitas pessoas, doar para muitas pessoas por causa daquele custo que ela mesma está bancando. É como um livro, por exemplo, tem esses livros aqui, pega esses menores aí, ô João, fazendo um favor, esses 5. Era para ser 6, né? Mas João levou um para casa dele, já pegou o livro meu. Mas olha esses livros, são todos sobre oração. O cara, para ele ter escrevido vários livros, a necessidade da oração, a realidade da oração, propósito na oração e assim por diante. Vários livros sobre oração, ele teve que estudar muito, ele teve que orar muito, ele teve que se especializar em oração. Imagina um tempo para escrever vários desses livros para ele doar para as pessoas. Imagina o quanto que ele gastaria, não só de tempo, de energia. Às vezes ele teve que deixar a família, às vezes ele teve que deixar a esposa, os filhos de canto para ele poder estar escrevendo esses livros. E se ele fosse doar para as pessoas, ele não conseguiria espalhar esses livros da forma que ele espalhou. Então eu acredito que muitas e muitas pessoas leram esses livros, só que se fosse de graça, ele não teria alcançado tantas pessoas. Ele não teria suporte o suficiente para distribuir esse serviço, esse produto que ele criou. Então eu acredito que não é errado a gente vender produtos relacionados à religião, produtos que tenham a palavra de Deus, porque o dinheiro ele intensifica, como eu disse, ele é um acelerador, ele só vai ajudar a espalhar aquele produto se for de qualidade. Lógico, não adianta eu vir e querer vender alguma coisa falsa, alguma coisa mentirosa, falar que é milagroso, falar que vai curar a pessoa, não adianta. Um livro, por exemplo, ele está vendendo o conhecimento que tem nesse livro, ele não vai falar que esse livro vai mudar a sua vida. Só de você ter esse livro na sua mão, você vai receber uma bênção e sua vida vai mudar de uma hora para outra. Então, desde que seja íntegro, desde que seja verdadeiro, não tem problemas em vender a palavra de Deus. E lógico, tem que ver também o que a pessoa está fazendo com esse dinheiro. Não adianta ele estar vendendo lá, além de estar vendendo um produto que é mentiroso, ele está usando esse dinheiro para bens próprios e não para espalhar ainda mais aquilo que ele está vendendo, aquele produto ou serviço que ele está oferecendo. Então, John, é interessante porque você me fez lembrar de uma parábola que se encontra no livro de Mateus, capítulo número 25, do versículo 14. Vamos ler? Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando, o recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, e te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando-se o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas,
Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhe onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E ressoeso eu fui e escondi na terra o teu talento. Esse aqui está o que é teu. Respondeu o seu senhor, disse: Servo, perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido-o com juros. Essa parábola vai nos falar uma história, vai nos falar do Senhor e seus servos. O Senhor saiu para viajar e deixou alguns talentos nas mãos dos seus servos. Um foi 5 talentos, outro foi 2, outro foi 1. Só que o que me chama a atenção é que um teve 5, ele dobrou, ele fez 10. Um teve 2, dobrou, foi para 4. Só que o que teve 1, ele não multiplicou. E o seu senhor voltou e falou: servo mau, servo preguiçoso, porque você não fez nada para que aquele talento que eu entreguei na sua mão progredisse, crescesse. Ou seja, o que eu tenho conclusão com isso, John? A minha conclusão com essa parábola é que nosso Senhor dá algo nas nossas mãos, um talento nas nossas mãos, ele nos responsabiliza por algo. Não é para a gente ficar parado, é para que aquilo cresça, é para aquilo que se multiplique. O que eu entendo é que Deus ele quer que a gente cresça. Deus ele quer que a gente cresça, tanto espiritualmente, tanto na sabedoria, quanto na graça, quanto no conhecimento. E por que não no dinheiro também? Então eu tenho essa conclusão para mim, que se o Senhor nos deu um talento, se o meu talento é de eu escrever livros, se o meu talento é de pregar, se o meu talento é de fazer algo, não sei qual é o seu talento, mas o porquê eu não dedicar a minha vida para me se aperfeiçoar e viver daquilo. Não tem um porquê, porque Deus ele quer que a gente cresça. Sim, exatamente. Então o dinheiro, como eu disse, ele intensifica, ele multiplica aquilo que é bom ou aquilo que é ruim também, mas principalmente aquilo que é bom, que é onde a gente deve focar. Então se as pessoas têm um talento, se você tem um talento de pregar ou de escrever um livro como esse, por exemplo, por que não fazer, por que não colocar em prática? E o dinheiro vai ajudar, porque para imprimir um livro desse teve trabalho, para colocar na prateleira de uma livraria tem trabalho, gasta dinheiro, gasta energia, gasta tempo. Então o dinheiro ele vai ajudar você a fazer esse tipo de coisa. E não só com produtos, mas como, por exemplo, com a igreja. As igrejas que a gente vê hoje na televisão, por exemplo, com as igrejas grandes, com mais de 10 mil pessoas, elas foram pequenas, um dia elas foram pequenas. Exatamente. E o que precisou para elas crescer? Não só espalhar a palavra de Deus, não só uma boa qualidade de uma pregação, mas o dinheiro também ajuda muito. Porque uma igreja daquele tamanho, imagina quanto que não é o aluguel, a energia, a água, imagina quanto que não chega de conta todos os meses numa igreja dessa. Então precisa de dinheiro para poder também levar a obra de Deus. Então tanto o dízimo como oferta, como venda de produtos, todos são válidos. Todos são formas de trazer um dinheiro, financiar uma obra, um propósito, alguma coisa que vai espalhar a palavra de Deus, que vai ajudar outras pessoas. Então um livro desse, para quem precisa de oração, por exemplo, para quem precisa aprender a orar, precisa aprender quais são os fundamentos da oração, um livro desse vez mudaria a vida de muitas pessoas. Mas se ele não fosse publicado, se o cara não tivesse gastado dinheiro e tempo criando esse livro e publicando, ele não seria espalhado, ele não teria ajudado tantas pessoas como ajudou. Então eu acho que não só produtos, serviços, mas como o dízimo, como igreja, tudo isso é válido para espalhar a obra de Deus. Então, John, é interessante também, porque você me fez lembrar algo que muitas pessoas têm de errado ou erram nisso, que é o quê? Que as pessoas usam a palavra de Deus, mas com o foco principal em ganhar dinheiro. E isso é uma motivação errada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com foco, com o princípio de ajudar outras pessoas a levar os evangelhos, a levar aquilo que Deus ele quer, a obra de Deus,
para outras pessoas fazer a obra de Deus, mas com isso a consequência vem em dinheiro, mas não somente em dinheiro. Você vai ter pessoas sendo mudadas, você, através daquilo que você está fazendo, pessoas mudando de vida, famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Isso é muito bom, mas o nosso foco principal não deve ser em dinheiro. Tem que ser no quê? Na palavra de Deus, em propagar, em levar os propósitos de Deus para as pessoas. Não deve ser o foco central. Exatamente. Inclusive aquela passagem que é muito famosa da Bíblia que diz que muita gente fala que dinheiro é um problema, que dinheiro é a raiz de tudo mal. Na verdade, essa passagem diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, você amar o dinheiro em primeiro lugar. Então, o dinheiro, ele intensifica, ele ajuda você a levar os propósitos para frente. Mas desde que ele não seja o propósito principal. Ou seja, você tem que fazer isso pelo amor que você tem no que você está fazendo. Seja pregar, seja escrever um livro, seja vender algum produto. Dentro desse ramo de religião a gente está falando. Só que não ter o amor, não ter o dinheiro como propósito principal, sim espalhar aquilo que você está fazendo, aquele seu trabalho, aquele seu serviço, aquele seu produto, e o dinheiro vir como consequência disso, como consequência de um bom trabalho, e ajudar você a espalhar ainda mais esse trabalho que você está fazendo. Então o dinheiro, ele não deve ser o foco principal. E o dinheiro, ele além de ser um recurso importante, ele também ajuda a bancar aquilo que é grátis, aquilo que é gratuito. Então, por exemplo, um culto na igreja, por exemplo, ele é gratuito. Ninguém paga para entrar dentro de uma igreja. Só que o que banca aquele culto? O que banca aqueles gastos? Porque a igreja tem gasto. Tem que pagar aluguel, tem que pagar energia, tem que pagar água. É o dízimo, as ofertas. Isso que está bancando as obras do Senhor. Isso que está bancando aquele culto que é gratuito. Um vídeo no YouTube, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo é de graça. Você não pagou nada para assistir esse vídeo. E o que banca esse vídeo? Os anúncios que aparecem no começo, a venda do nosso livro, dos cursos que a gente vai lançar futuramente. Isso está bancando o conteúdo gratuito. Então, para quem quer se aprofundar, para quem quer aprender mais sobre a oração, tem o meu livro, Orar com Fé. Para quem quer aprender mais sobre a palavra de Deus, tem alguns cursos de teologia na internet. Então, esses produtos, esses serviços que geram dinheiro para a empresa, servem para bancar esse vídeo, esse conteúdo gratuito que você está vendo aí. Bom, e uma dúvida que muitas pessoas têm é se, além de ganhar dinheiro, se a igreja pode vender um milagre. Então tem muitas igrejas, principalmente aquelas que passam na televisão, que vendem produtos milagrosos, que ajudam as pessoas a se curarem, a mudarem de vida. Isso pode? Olha, em meu ponto de vista, John, eu acredito que não. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem poder de curar alguém ou fazer algo milagroso. Qual é a função do ser humano? O ser humano, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Escute isso. A gente não é curado porque o ser humano pode. A gente não é curado porque alguém orou por nós ou por causa disso. Não. O ser humano, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. O que acontece? Acontece que a gente é curado não por alguém, mas sim mediante a nossa fé. Se eu acredito que eu tenho fé suficiente para ser curado, provavelmente eu vou ser curado. Escute isso. Olha o que está escrito em Mateus 17. Vamos lá? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que Jesus estava querendo dizer, John? Que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer o quê? A gente pode falar para o monte, saltar para o outro lado que ele vai. O que Jesus estava querendo dizer? Que a gente tudo pode fazer. Se a gente tiver fé, nós podemos ser curados, nós podemos ser restaurados, o nosso problema pode ser resolvido, mas não é alguém que está fazendo. Somos nós que usamos a nossa fé e alcançamos a misericórdia de Deus para Deus operar o milagre. O problema é que as pessoas, o que acontece? Tem pastores, como você falou,
que vendem objetos, vendem coisas, entre aspas, ungidas. E isso é errado. Em meu ponto de vista, isso é uma coisa muito grave, porque eles usam essa estratégia. Que estratégia, João? Eles vendem um objeto e falam que aquilo é algo milagroso. Mas o que acontece? Eu pego um copo d'água, eu encho ele de água, eu oro por ele, falo que se alguém tomar, alguém que tem câncer tomar aquele copo d'água, ele vai ser curado. A pessoa que tem câncer, ela já vai com a esperança de ser curada. Ela automaticamente vai usar a sua fé. Então, os pastores usam essa estratégia para as pessoas usarem a fé. Só que não foi o copo d'água que curou ela, John. Foi o quê? Foi a própria fé das pessoas que curaram ela. Então, em meu ponto de vista, não se pode vender milagre. Isso é uma coisa muito séria e muito errada. Uma coisa muito interessante é que no meu próprio livro, Orar com Fé, eu ensino a pessoa a orar corretamente e aumentar a fé com base no que está escrito na Bíblia, com base nos relatos bíblicos. Só que eu não vendo para a pessoa como se fosse um produto milagroso. Eu sempre falo, se a pessoa vir até a mim achando que o meu produto, só dela adquirir o meu livro, ela vai ter um milagre, ela vai mudar de vida, eu já falo, nem é bom nem comprar, é bom nem adquirir. Porque o que eu vendo para ela é um conhecimento, é um livro, é um conhecimento, e tem os exercícios práticos que se ela aplicar, ela vai ter resultado, ela vai aumentar a fé dela, com base naquele conhecimento. E todo mundo que tem resultado, todo mundo que envia para mim, que está tendo bênçãos, está tendo milagres, eu falo que tudo isso é graças a Deus e graças à fé dela. Que o que eu vendi para ela foi um conhecimento que ela aplicou e usou para aumentar a fé dela, e que não necessariamente foi um milagre. Então tem muita gente que tem essa dúvida, então isso daí sim, eu concordo com você, eu acho que é uma coisa errada, porque as pessoas elas se curam pela fé dela e não por uma pessoa. Não existe pessoa que tem poder de curar e tudo mais. Talvez existem pessoas que têm o poder de trazer aquela esperança que a pessoa estava precisando para poder colocar essa fé em prática e conseguir esse milagre que ela estava buscando, mas não existe produto milagroso que de uma hora para outra vai fazer você mudar de vida. Exatamente. E uma coisa muito interessante é que na Bíblia relata várias passagens que falam sobre fé. Em Marcos, capítulo de número 10, versículo 27, John vai relatar uma passagem. Vamos lá ler? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Este versículo, John, fala que para o ser humano existem coisas impossíveis. Para o ser humano é limitado. Chega até um certo ponto que daquele ponto ele não vai passar. Só que para Deus nada é impossível. E o que acontece? Que se a gente usar a nossa fé, nós movemos o coração de Deus com a nossa fé. E Deus, pela sua misericórdia, nos cura, faz milagres, faz as coisas. Porque para mim, para alguém, independente, seja pastor, seja pregador, seja profeta, seja o que for, John, ainda continua sendo impossível para ele. O que ele é, como eu disse, é apenas um instrumento que para o nosso Deus nada é impossível. No livro de Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Aqui já o versículo próprio já fala, John, para Deus nada é impossível. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que se a gente usar a nossa fé, se eu e você usar a nossa fé, a gente não precisa de objetos, a gente não precisa. O que a gente precisa é de conhecimento. Conhecer o quê? A Bíblia. Conhecer o quê? Estudar livros que falam sobre a Bíblia. Conhecer histórias que falam acerca da Bíblia. Mas uma coisa que muitas pessoas têm de errado, John, o que acontece? Você que está vendo este vídeo, tome muito cuidado. Por quê? Porque os pastores, eles enganam pessoas que não têm conhecimento. Hoje é muito comum isso, John. O que acontece? Estão vendendo milagre porque pessoas não têm conhecimento. Se estão vendendo milagre, porque pessoas não buscam conhecer a Deus, não buscam aumentar a sua fé. A própria Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé para você alcançar o seu milagre? Então, busque conhecimento. O John mesmo tem um curso. E se você desejar adquirir,
É somente você acessar um link que a gente vai deixar também. Então, se você quer buscar conhecimento, busque para aumentar a sua fé. O curso do John é muito bom e ele te ensina a aumentar a sua fé. Então, para você não ser enganado por pastores, sempre busque conhecimento, estude a Bíblia, leia a Bíblia, busque livros que falam acerca da Bíblia, acerca da sua fé, busque cursos que falam a respeito. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é se dar dízimo é um ato de adoração a Deus? John, em minha opinião, eu acredito que seja assim, pois a gente vê no livro do Gênesis Jacó levando o seu dízimo até o Senhor ao templo, ao sacerdote, em forma de adoração, que está escrito no livro do Gênesis, no capítulo de número 28, versículo 22. Vamos lá ler para ver o que está escrito? E esta pedra, que tem um poço como um pilar, será a casa de Deus. E de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio até a terra do povo do Oriente. Jacó lhe levou o dízimo até o Senhor. E ele disse: Deus, eu vou colocar neste pilar, eu vou adorar o Senhor aqui e vou dar o meu dízimo, porque de tudo eu vou dar. Ele estava dando o dízimo com o sentimento de adoração. Como a gente disse, tem várias formas de a gente dar o dízimo, vários sentimentos. Então, isso que diferencia. Se você der um sentimento de gratidão, com felicidade, com o sentimento de falar assim: Deus, tô aqui, porque isso também é uma forma de você adorar. Existem várias formas de você adorar o Senhor. E a gente também vai ver em Êxodo 23:15 que o povo levava os seus bens perante o Senhor como forma de adoração. Vamos ler também? Guardará as festas dos pães ázimos, comereis pães ázimos 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Ou seja, era muito normal, John, o povo de Israel, quando tinha as festas, e aqui vai relatar do pão ázimo. O que acontece? Quando eles iam a esta festa, a essa comemoração, eles levavam algo perante o Senhor. Eles nunca apareciam de mãos vazias. Eles levavam algo para ofertar, algo para dar para o sacerdote. Eles levavam sempre algo. Então era muito difícil um israelita aparecer diante do sacerdote nas festas de mãos vazias. O que a gente entende isso também? A gente entende que eles levavam como forma de adoração, com sentimento de adoração. Em Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 16, vai nos relatar uma história interessante também, John. Vamos ler também? 3 vezes ao ano, todos os homens comparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, nas festas dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa do tabernáculos, e não aparecerão vazios diante do Senhor. Ou seja, como eu falei, em todas as festas, eles apareciam diante do Senhor com algo para oferecer ao Senhor como forma de gratidão, como forma de adoração. Ou seja, quando a gente dá o dízimo, John, a gente não está somente também dando o dízimo como forma de princípio. A gente também está dando o dízimo, falando para o Senhor: Deus, está aqui meu dízimo, estou aqui como forma de adoração meu dízimo, estou te entregando porque eu sou dependente do Senhor. Quando a gente entrega o dízimo, a gente está reconhecendo ao Senhor que a gente é dependente dele e tudo é dele. Então isso também, eu acredito, em meu ponto de vista, que seja uma forma de adoração, sim, John. Tem uma passagem muito interessante também, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5, que vai falar sobre isso, de levar o dízimo como forma de dependência ao Senhor, como forma de adoração. Vamos ler? E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. Ou seja, eles fizeram não como as pessoas esperavam,
mas sim porque eles entendiam que eles eram dependentes do Senhor. Então eles levavam ao Senhor como forma de dependência dele. Levavam ao Senhor porque eles entendiam que sem Deus eles não eram nada, por isso que levavam ao Senhor como forma de adoração, como forma de gratidão e com felicidade, John. E uma outra pergunta muito interessante relacionada ao dízimo é se o dízimo também serve como forma de caridade. Por exemplo, ao invés de eu dar os 10% do meu salário para a igreja, eu doar para alguma instituição de caridade, para alguém necessitado. Isso serve como dízimo? Olha, John, dízimo como forma de caridade é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Só que a gente tem que entender, supõe-se que a gente deu o nosso dízimo, porque dízimo tem que ser visto como primícias, porque a gente tem que priorizar sempre a Deus. Então primeiro a gente tira o nosso dízimo e a gente, depois dos 90% que sobra, a gente pode abençoar o Senhor. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. John, o que Deus estava querendo dizer? Quando a gente dá dízimo, a gente está tirando os 10%, entregamos ao Senhor. A gente não pode colocar outra coisa no lugar do Senhor. Deus tem que ser único e tem que ser a prioridade. E os 90%, onde a gente acabou de ler, este versículo estava querendo dizer o quê? Fiel é Deus para dar aquilo que é necessário e abundeis. O que ele estava querendo dizer? A gente não vai ter somente o necessário, a gente vai ter mais do que o necessário. Ou seja, os 90% que a gente vai ter é mais do que suficiente para nós. Então a gente vai dar o dízimo, os 90% vai dar para nós tranquilamente, e dos 90% a gente vai ter suficiente para a gente abençoar alguém, para a gente ajudar alguém. Então, em meu ponto de vista, John, não se pode dar o dízimo como forma de caridade, porque ele é unicamente de Deus. Exatamente. Bom, a gente já fez bastante perguntas, já respondemos bastante perguntas sobre dízimo, sobre finanças dentro de igreja, sobre finanças para líderes religiosos. E para finalizar, eu gostaria de te perguntar o passo a passo que você entende que uma pessoa precisa seguir para ser um dizimista da forma correta, para poder dar o dízimo de forma correta, com o sentimento certo e receber as bênçãos que lá na frente ela vai receber, que lá na frente ela vai colher. Como que a pessoa começa a ser um dizimista? Olha, John, isso é uma coisa que é um pouco difícil de se falar, porque muitas pessoas fazem de uma forma errada. Quando elas pegam o seu pagamento, elas já têm um receio, porque é dinheiro. Só que se eu fosse aconselhar o nosso público, eu falaria, primeiramente, pegue o seu pagamento. Não pense já nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você tem que fazer com o dinheiro. Primeiramente, pegue o seu pagamento. Chegue na sua casa, ore, ajoelha, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, te dado saúde, te livrado. Primeiro eu passo o sentimento certo, ter o sentimento verdadeiro que agrada o coração de Deus. Imagine só se você fizer isso. Você chegar na sua casa, ajoelhar, orar, falar, Deus, muito obrigado por ter me dado saúde, por ter cuidado de mim, por eu não ter sofrido acidente. Obrigado por tudo, Deus, porque o Senhor tem sido fiel comigo. Imagine Deus olhando do trono do céu, olhando para este servo. Deus, ele teria prazer de abençoar essa pessoa. Aí essa pessoa teria que fazer o quê? Deus, eu sou grato ao Senhor, então eu vou tirar o dízimo. E segunda coisa que eu entendo, John, é que primeiro a gente tem que tirar com gratidão, tirar o nosso dízimo com a gratidão, reconhecendo tudo que Deus ele fez. E o segundo passo, com alegria. Como a gente falou já neste vídeo, se você chegou até aqui é porque você assistiu ele inteiro, e já queremos agradecer a você. E a gente entende, John, que Deus ele quer que a gente entregue o nosso dízimo com gratidão e também com alegria.
A alegria de falar, Deus, obrigado, Senhor, tem sido bom, eu estou entregando isso com alegria porque eu tenho prazer de abençoar a tua obra, abençoar a tua causa, tenho prazer de abençoar os teus projetos. Então a pessoa tem que entregar, primeiro passo, chegar na sua casa, pegar o seu pagamento, agradecer a Deus por tudo. Segunda coisa, tirar o dízimo, não por necessidade ou com dó, mas você tem que tirar o dízimo e falar assim, Deus, toma, é seu. Aí ele tira o dízimo com alegria. Terceiro passo, John, a gente tem que entender que dízimo nunca fica pro final. Eu vou pagar todas as minhas contas e se sobrar, eu tiro o dízimo. Não existe isso. As pessoas, por isso que muitas pessoas não é fiel no dízimo, por causa disso. Você tem que pegar e tirar o dízimo como primícia. Se você tirar o dízimo como primícia, a gente vai estar priorizando Deus. E Deus do alto céu, ele olha para a gente e vê que realmente a gente prioriza ele, então ele vai proteger as nossas coisas. Escute isso, farmácia. Se você der o dízimo como primícia, o problema é que as pessoas olham o dízimo como fosse algo mas tão valioso porque está dando dinheiro. Mas na verdade você não está dando dinheiro, você está adorando ao Senhor, você está reconhecendo que foi Ele quem te deu. Então a gente tem que entender que quando a gente não dá dízimo, nossa vida está sem, vamos dizer, a nossa vida financeira, nossos bens materiais está sem a proteção de Deus. E o devorador pode chegar para destruir as coisas, porque isso é bíblico. E quando a gente dá o dízimo, a gente tem uma proteção divina. Que proteção pode ser essa? Proteção de a gente não ficar doente e a gente gastar na farmácia. Deus de proteger os nossos carros, motos, o que você tem. Deus ele pode proteger o seu bem material. As coisas que tem na sua casa, o seu alimento, as coisas duram mais. Então a proteção de Deus, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Então a gente sempre tem que priorizar a Deus. A quarta coisa, John, que muitas pessoas têm e fazem de errado, é que elas entregam o dízimo com o sentimento já de eu estou dando dízimo e já quero ser abençoado. Ela já vai com segundas intenções. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que entregar o dízimo a Deus com gratidão. Não por barganha com Deus. Porque não se pode barganhar com Deus. Deus ele abençoa você se Ele quiser. Só que eu tenho certeza que se você for uma pessoa grata, se você entregar o seu dízimo com alegria, você reconhecer que Deus ele te deu tudo que você tem, pode ter certeza que Deus ele vai ter prazer de abençoar um filho dele. Quer ver só, John? Um exemplo. Se você tem 2 filhos, um filho, ele só reclama. Um filho, ele só murmura. Um filho, ele só faz coisas e nunca te agrada por nada. Nunca te agradece por nada que você fez, João. Nunca te agradece. Obrigado, pai, por você ter me dado isso. Obrigado, pai, por você ter me dado aquilo. E você tem outro filho que te agradece por tudo. Você vai lá e dá um abraço nele. Você dá um beijo nele. Você vai lá e fala, filho, você é muito importante para mim. Aí ele vai lá e te agradece. Obrigado, pai, por ter esse carinho comigo. Você vai lá e compra um presente para ele. Entrega para ele. E ele vai e fala, pai, obrigado por este presente. Eu te amo muito, pai. Você vai lá e ajuda ele a fazer algo e ele te agradece. Agora eu te pergunto, John, qual desses filhos você vai ter mais prazer em abençoar? Sinceramente, eu sei que pode ser o seu filho, mas qual você teria mais prazer em abençoar? O que é grato. Exatamente. O que é grato? Entendeu? Qual é a visão que Deus ou qual é o sentimento que Deus ele quer que você tenha? Que você seja grato. E quando a gente reconhece, Deus ele sempre vai ter prazer em nos abençoar mais. Deus ele sempre vai ter prazer de abençoar uma pessoa grata. E a quinta coisa e a última, para a gente encerrar. O problema é que as pessoas dão o dízimo com dó. O dízimo com o sentimento errado. Por quê? Porque elas têm dúvida daquilo que o líder espiritual dela vai fazer com o dinheiro, John. Por isso que você que está assistindo, tome muito cuidado com isso. Examine-se o seu líder espiritual.
Vê se ele realmente é temente a Deus. Vê se ele não tem segundas intenções com o dinheiro. Porque o dízimo tem que ser usado de forma correta. Mas se você dá o dízimo, você está fazendo a sua parte. E pode ter certeza, se o seu líder espiritual usa de mal forma esse dízimo, pode ter certeza que ele vai pagar o preço um dia. Porque tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Mas um conselho que eu te dou, procure dar o dízimo numa igreja certa, numa igreja séria, numa igreja que quer fazer a obra de Deus crescer, uma igreja que procura fazer a vontade de Deus. Uma igreja, John, a gente tem que procurar um líder espiritual que o desejo do coração dele é que o evangelho cresça, que a obra de Deus cresça, que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. A gente tem que procurar aquele pastor que tem desejo no seu coração de abençoar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então, se você está vendo este vídeo, entenda isso e guarde isso no seu coração. Examine seu líder. Tenha muito cuidado, porque talvez Deus não esteja recebendo o seu dízimo porque você está fazendo com um sentimento de dó ou em dúvida de que você está fazendo certo ou não. Então tome muito cuidado. Bom, para finalizar, eu gostaria de colocar alguns comentários no que você disse, e eu concordo bastante, principalmente em relação à gratidão. Eu falo bastante sobre isso, inclusive vou deixar um vídeo aqui de 40 minutos sobre oração, onde eu tiro dúvidas sobre oração. Eu falo que a coisa mais importante que um cristão deve fazer na oração é agradecer a Deus, que muitas pessoas não agradecem a Deus. Então eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Eu também falo bastante sobre isso no meu livro, inclusive passo exercícios práticos para quem não sabe como fazer, não sabe como começar. No final de cada capítulo do meu livro, eu passo exercícios práticos para a pessoa aplicar, e principalmente sobre gratidão, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então eu passo muito exercício sobre gratidão, tem o caderno da gratidão e vários outros. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gratidão é uma coisa muito importante, principalmente para um cristão. A Bíblia fala muito sobre gratidão. A Bíblia fala muito que a gente tem que ser grato a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que a gente vai conquistar. E sobre a questão de dar o dízimo em primeiro lugar, tem muita gente que não dá o dízimo ou não é fiel no dízimo, e muita gente fala assim: quando eu ganhar tanto eu vou dar dízimo, quando eu ganhar R$2.000 a mais eu dou dízimo, quando eu ganhar R$5.000 de salário eu dou dízimo. E tem uma passagem na Bíblia que fala que se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você é medíocre no pouco, você também vai ser medíocre no muito. Exatamente. Então tem muita gente que fica postergando, falando: quando acontecer tal coisa, eu dou dízimo. E nunca acontece. E às vezes ela acaba aumentando o salário e ela vai sempre postergando. E nunca faz. Então tem muita gente que precisa ter uma gestão financeira melhor, que às vezes está passando dificuldade, acaba gastando mais do que está ganhando. Então é uma coisa que tem que ser analisado profundamente. Essa questão da gestão financeira, procurar, como ele disse, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, então busque o conhecimento necessário para você poder melhorar suas finanças, para você ter uma gestão financeira melhor, parar de gastar o tanto que você gasta, que aí sim você vai conseguir tirar ali, como o João falou, em primeiro lugar os 10% do dízimo, dando com alegria e com esse sentimento de gratidão, e depois o resto das contas, e você vai conseguir se manter tranquilamente. Sim, porque a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. A bênção de Deus vai te alcançar se você praticar esses princípios que a gente falou hoje. Então, desde já, quero agradecer minha participação. Que Deus ele venha te alcançar e te abençoar através desse vídeo. Compartilhe, marque alguém, indique esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. E deixe seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para poder receber todos os vídeos novos. Toda semana vai ter vídeo aqui com o João. Seja bem-vindo. Hoje é o primeiro vídeo do João aqui. O Instagram dele vai estar aqui embaixo também na descrição. E o principal, que é o questionário, que você pode ir lá e responder 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e como aumentar esse nível de intimidade com Deus. Então vai lá, o primeiro link da descrição vai ser do questionário. Abre lá, faz esse questionário, depois segue o João lá no Instagram. Então, por enquanto é só. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.